Essa semana, minha mãe me mandou uma mensagem perguntando se ela deveria tirar o dinheiro da poupança dela, porque ela recebeu uma mensagem lá, uma suposta fake news ou mensagem de alguma coisa, dizendo que haveria uma chance de retenção de poupanças, tal como aconteceu na época do Collor. E não é só minha mãe não, eu já recebi também, outro dia, uma propaganda como essa, dizendo que eu deveria retirar o meu dinheiro de investimentos para comprar bitcoins, porque bitcoins eram mais seguros e não passariam por nenhum tipo de retenção de poupança, igual aconteceu no plano Collor. Bem, a pergunta é, será que dá para fazer retenção de poupança da mesma forma como o Collor fez lá atrás? E a resposta é não, não dá para fazer daquela forma. Então eu vou te explicar um pouco um instituto importante chamado de medida provisória, para que você entenda como que foi feita a retenção da poupança e o que é essa medida provisória hoje em dia. No dia 15 de março de 1990, tomava posse o presidente então eleito Fernando Collor de Mello, feriado bancário naquele dia, que se prolongaria pelo dia seguinte, e no dia seguinte é anunciado o Plano Brasil Novo, que ficou mais tarde conhecido como Plano Collor. À vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central. Um conjunto de 21 medidas provisórias que foi baixado naquele dia de feriado bancário. Dentre as medidas, houve uma que era grande destaque e ficou na memória dos brasileiros até hoje apavorados com aquela, que era a retenção das poupanças e dos chamados investimentos overnight. Basicamente, dizia-se que todo mundo que tinha acima de 50 mil na poupança ou nesse overnight teria o dinheiro travado por 18 meses. Dinheiro esse que ficaria depositado no Banco Central e que depois seria devolvido em 12 parcelas para a população. Isso foi o Plano Collor e esse foi o pacote econômico anunciado, dentre várias outras coisas ali. Mas o ponto importante para a gente é que, juridicamente, esse plano ele foi criado por meio de medidas provisórias. E aí, o meu vídeo de hoje é justamente para te explicar as medidas provisórias e para te mostrar que, hoje em dia, não é mais possível fazer aquilo que o Collor fez lá atrás. E antes de eu te falar sobre medidas provisórias, eu preciso que você entenda dois princípios básicos do Estado Democrático de Direito. São os princípios da liberdade e da legalidade. Dois princípios que caminham juntos, mas que são aplicados de forma diferente para o cidadão comum, para nós, e para a administração pública, para o governo. O governo, ele precisa de uma liberdade que a gente chama de liberdade positiva, ou seja, o governo só pode agir caso haja uma lei que o autorize, não tem que ter uma lei dizendo que ele pode fazer determinadas coisas. Já a gente não. A gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então a nossa liberdade é uma liberdade negativa. Para que você seja impedido de fazer alguma coisa no Estado Democrático de Direito, a lei tem que te impedir. Então é uma liberdade negativa. E se você entende essa relação de liberdades e legalidades, você já entendeu que qualquer atitude do poder público depende de uma lei que o autorize. Só que essa lei, no mundo jurídico, a gente entende como normas em geral. Então pode ser uma lei de fato, uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar, mas pode ser a própria Constituição. Ou, por exemplo, pode ser um decreto legislativo em alguma instância. Ou seja, tem diversas normas que podem autorizar a atuação do poder público. A grande maioria dessas normas sai do legislativo, que é justamente o poder que cria as normas. E faz sentido. O poder legislativo cria as normas e o governo aplica as normas. O executivo aplica as normas. Só que a Constituição Federal Brasileira, copiando o modelo italiano, ela trouxe para o Brasil a chamada medida provisória. O que é medida provisória? Em caso de extrema relevância e urgência, em caso da administração pública, o presidente da República mais especificamente, não poder aguardar uma decisão, uma deliberação mais demorada do Legislativo, o que é normal, o presidente da República ele pode editar uma norma, um ato monocrático do presidente da República só dele, que já adquire validade no dia seguinte e agir conforme a norma que ele mesmo editou. Então, o presidente da República, ele sim pode criar uma norma jurídica que é equiparada à lei e que produz validade logo após a publicação e já começar a agir e ter a liberdade de agir conforme aquela norma jurídica. Aqui vale uma historinha um pouco mais bacana para você entender. A medida provisória brasileira ela é copiada de um instituto italiano.
E lá na Itália, o regime ele é parlamentarista e não presidencialista. E no regime parlamentarista italiano tem um detalhe: o presidente da República é totalmente submisso politicamente ao parlamento italiano. O que isso quer dizer? Quer dizer que o presidente da República lá não tem um mandato de 4 anos que nem o nosso, não tem um período definido. Da mesma forma que lá o presidente não é eleito pelo povo, lá o presidente é escolhido pelo parlamento. Então, se o parlamento não gostar do presidente da República, pode tirar em 2, 3 dias, 2 anos, 3 anos, pode ficar até 10 anos. Troca o parlamento se quiser trocar o presidente. O que isso significa? Significa dizer que no Instituto Italiano, o presidente pode sim editar uma medida provisória. Só que como o presidente ele é submisso politicamente ao parlamento italiano, se o presidente edita uma medida provisória que o parlamento não gostou, adivinha o que o parlamento faz no dia seguinte? Arranca o presidente fora. Então, para o modelo italiano, a medida provisória faz sentido, porque o presidente lá não tem tanto poder que nem o nosso. No modelo brasileiro, a forma como a Constituição ela criou a medida provisória, ela acabou dando muito poder a um presidente que já tem muito poder e deveria ter esse poder limitado pelo parlamento. Então aqui, a medida provisória acabou dando liberdade demais para o presidente legislar e agir, que foi justamente o que aconteceu na época do Collor. O Collor simplesmente criou essa norma, editou a medida provisória e no dia seguinte o dinheiro dos brasileiros já estava completamente bloqueado. Em função desse excesso de liberdade, o Congresso ele se debruçou e eles entenderam que havia uma necessidade de restringir as medidas provisórias. E foi isso que aconteceu. A Emenda Constitucional 32, ou seja, uma alteração na Constituição Federal, de número 32, datada de 11 de setembro de 2001, uma data icônica, né? A data que houve a queda do World Trade Center pelos aviões, nós editamos uma emenda constitucional que restringiu em demasiado a medida provisória. E aí, quais foram as restrições? Primeira modificação muito relevante. Antes, a medida provisória ela era editada e caso ela não fosse rejeitada ou aprovada pelo Congresso, o presidente da República poderia ficar reeditando sucessivamente essa medida provisória. Hoje em dia, isso não acontece mais. Hoje em dia, o presidente da República edita a medida provisória e encaminha para o Congresso. E o Congresso tem um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, para fazer a aprovação da medida provisória e convertê-la em lei. Caso o Congresso não o faça, essa medida provisória ela é rejeitada tacitamente. Ou seja, passado o prazo de 60 mais 60, a medida provisória cai. E todos os efeitos jurídicos que essa medida provisória produziu, eles também caem. A menos que o próprio Congresso, por meio de um decreto legislativo, edite uma norma dizendo quais são os efeitos que a medida provisória deve ter ou não deve ter no passado. Segunda diferença e mais relevante, a diferença que faz sentido para que não haja mais grandes bloqueios de poupança ou outras medidas como essa. Depois da emenda 32, a Constituição restringiu as matérias que podem ser objeto de medida provisória. O artigo 62 da Constituição agora é claro, ele diz é vedado, ou seja, é proibido a edição de medidas provisórias que tratem de alguns temas especificamente. Por exemplo, não pode tratar de direitos políticos, de nacionalidade, por exemplo, aspecto de cidadania não pode. Não pode tratar de penal, de processo civil, de processo penal. E além disso, a Constituição ela criou lá no artigo 62, inciso 2, um item que diz que é vedado sequestro de bens e de poupança popular. Ou seja, não é mais permitida a edição de medidas provisórias que tratem desse tema de sequestro de poupança. E aqui pensa comigo, João, mas não é possível haver sequestro de outra forma? É sim. É possível haver sequestro, por exemplo, por lei. Só que, para haver sequestro por lei, é necessário cumprir um processo legislativo. Alguém tem que tomar a iniciativa e escrever o projeto de lei e encaminhar isso para uma das casas. Aí essa casa vai analisar por todas as comissões e vai lançar isso para que o Pleno faça a votação. Acaba que na prática é impossível, porque se esse projeto de lei começa a tramitar pelo parlamento, e é natural que demore bastante tempo, todos os brasileiros vão saber. Se todos os brasileiros souberem que tem um projeto de lei tramitando para tentar fazer, mais uma vez, retenção ou qualquer tipo de sequestro de bens, poupança, conta corrente, o que os brasileiros vão fazer? Eles vão sacar o dinheiro. E se sacarem o dinheiro é um caos econômico por completo.
Então, não há mais uma medida jurídica hoje constitucionalmente aceita que possa fazer um bloqueio de poupança sem que a população brasileira saiba com antecedência e não gere esse caos financeiro muito grande. A única medida legislativa possível era justamente a medida provisória, que hoje não tem mais como prosperar nessa matéria específica, justamente em função das reformas que foram elaboradas na Constituição lá em 2001, a Emenda Constitucional 32, tá certo? Bem, assim você entende um pouco mais de medida provisória e aí você também salva esse seu medo de retenção de poupança, de bloqueio ou de saque de poupança pelo governo. Sequestro de bem não é mais permitido por medida provisória. Ah, e vale mais um detalhe, não sei se você percebeu, mas as medidas do ex-presidente Fernando Collor de Mello foram medidas legais, constitucionalmente adequadas. Então, apesar do Fernando Collor de Mello ter sofrido um impeachment, que foi considerado um processo político, ele não fez nada errado do ponto de vista constitucional naquele período, era permitido. Se hoje alguém tentar fazer, aí sim vai estar errado, só que naquela época não. O impeachment do Collor se deu por outros motivos, vinculados à corrupção, outras denúncias, também em função do desgaste político que o Collor veio sofrendo, em função dessa medida extremamente impopular, mas não em função das medidas provisórias editadas. As 21 medidas provisórias foram editadas de forma correta e, inclusive, para sua surpresa, elas foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Ou seja, as medidas que o Collor tomou, inclusive de bloqueio de poupança, o Congresso, posteriormente, deu ok. Mais uma vez, não se expandem porque isso não tem mais como acontecer hoje em dia, tá bom? Bem, é isso. Beijo para vocês, espero que gostem.